Fala, povo lindo! E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Vocês gostaram da primeira parte da aula sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse? Estamos falando sobre a abertura dos 4 primeiros selos e o liberar dos 4 cavaleiros. Hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo e nós vamos falar de mais 2 cavaleiros que vão ser liberados. Amém? Eu espero que o seu coração esteja pronto, eu espero que você esteja desejoso de aprender um pouco mais sobre as profecias do Apocalipse. Eu lembro a você que a palavra de Deus diz que bem-aventurados são aqueles que leem e guardam as palavras deste livro. Amém? Então, só por você estar estudando, você já tem mais uma bem-aventurança na sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Beleza, querido? Então, nós estamos prontos? Hoje o assunto é muito interessante. Nós vamos ver quem representa o cavalo preto e o cavalo amarelo, que na realidade não é amarelo. Amém? Então, antes de mais nada, o que é que nós temos de entender? É que estes 4 cavaleiros, eles ainda não foram liberados. Amém? O livro com os 7 selos ainda não foi aberto. Ok? Porque o arrebatamento, ele vai acontecer no capítulo 4 de Apocalipse e a grande tribulação, ela começa, não é? Ela acontece no capítulo 6 de Apocalipse. Ou seja, nós ainda estamos vivendo o tempo da igreja. Nós ainda estamos vivendo o tempo histórico, a parte histórica do Apocalipse, que é antes de Apocalipse 4, antes de acontecer o arrebatamento. Não é? Mais especificamente, nós estamos vivendo o tempo da igreja de Filadélfia, que representa a igreja fiel, e o tempo da igreja de Laodiceia, que representa a igreja infiel. Ok? E se você é crente, se você acredita que Jesus vai voltar, aquilo que nós temos que fazer neste momento, esse é o tempo para isso, é você perguntar: como é que eu estou me comportando? Como é que eu estou levando o meu cristianismo? Como é que eu estou vivendo o Evangelho de Cristo? As boas novas que eu recebi daquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Eu estou me comportando como uma igreja fiel ou como uma igreja infiel? Meu querido, porque não basta ser igreja. Ok? Dentro da igreja existe a igreja fiel e a igreja infiel. Então é importante que você tenha consciência de se você está sendo igreja fiel ou se você está simplesmente levando o cristianismo como uma crença em que você quer simplesmente garantir o teu lugar no céu. Porque entenda uma coisa, querido, quando o Espírito Santo entrou na tua vida, quando você confessou Jesus como teu único e suficiente Salvador e o Espírito Santo entrou na tua vida, a eternidade já começou. Porque a partir daquele momento, o Espírito Santo, ele ressuscitou o teu homem espiritual. Ele fez de ti uma nova criatura em Cristo. E a partir daquele momento, a morte já não tem mais domínio sobre você. Ela tem domínio sobre esse corpo, essa carne. Essa carne está fadada a morrer. Ela está condenada. Mas Jesus, ele nos prometeu. Ele falou assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Ele estava falando de quê? Ele estava falando de casas? Não, nós crescemos aprendendo que íamos ter uma mansão no céu, com piscina, e a gente brincava, não é? Eu quero ter a minha mansão perto da sua, a minha casa lá no céu. Só que não é. Jesus estava falando de novos corpos glorificados. Porque esse corpo morreu, a gente vai para o céu. Só que nós não vamos ficar no céu, nós vamos voltar para a terra. Porque a palavra de Deus fala que a nova Jerusalém, ela vai descer do céu. Então nós vamos voltar para a terra. Só que Deus instituiu que na terra não pode estar espírito sem corpo. Por isso é que os demônios, eles possuem as pessoas. Por quê? Porque não pode estar na terra um espírito sem corpo. Quando Jesus falou que quando o valente ele é expulso da sua casa, ele vai para os lugares áridos e depois ele volta. Se ele encontrar a casa limpa e vazia, ele entra e traz outros 7 espíritos com ele. Não é? Por quê? Porque eles não podem estar na terra sem um corpo. Não é? Da mesma forma, quando este corpo morrer, nós não podemos voltar para a terra sem um corpo. Por isso, Jesus ele falou que tinha um novo corpo glorificado para nós. Um corpo que não tem mais doenças, que não tem mais dores, que não tem mais sofrimento. É um corpo glorificado. Glória a Deus por isso. Você já pensou que maravilha que vai ser? Não é? Mas para isso, nós temos hoje
demonstrar a Deus que nós somos igreja fiel, que não somos simplesmente igreja, que não vivemos simplesmente mais uma religião. Meu querido, existem milhares de religiões no mundo. A religião não leva a Deus. Religião significa religar. Só que a religião em si, ela é uma ponte que nos conecta de novo com Deus, mas nós precisamos de viver a verdade do Evangelho nas nossas vidas a cada dia. Nós precisamos de viver como uma igreja fiel. O que é a igreja fiel? É a igreja que tem o óleo, é a igreja que tem o seu coração queimando com o quê? Com o fogo do primeiro amor. A igreja fiel é aquela que clama Maranata, ora vem Senhor Jesus, é aquela que anseia, porque em Apocalipse fala que o Espírito e a noiva dizem, vem. Então a igreja fiel, ela une a sua voz ao Espírito e o desejo dela é que o noivo venha, é que o esposo venha, porque nós queremos celebrar esse casamento que já aconteceu, nós queremos celebrar as bodas do Cordeiro. Amém, querido? Então esse é o tempo para você parar e você pensar no cristianismo que você tem vivido. Amém? Porque o arrebatamento, querido, não é para os crentes, é para os fiéis. Amém? Que em nome de Jesus Cristo você seja encontrado fiel para você ser arrebatado com Cristo. Amém? Então, aquilo que nós sabemos, queridos, é que a grande tribulação ela está dividida em duas partes. 42 meses mais 42 meses, ou 3 anos e meio mais 3 anos e meio. E porquê que nós sabemos que a grande tribulação ela vai estar dividida em duas partes? Por causa daquilo que diz em Daniel 9:27, não é? Nós não podemos estudar as profecias do Apocalipse sem que nós estudemos as profecias de Daniel. Porquê? Porque Daniel é o Apocalipse dos judeus. Não é? Então o livro de Daniel e de Apocalipse eles estão interligados, eles estão conectados. Para nós entendermos Apocalipse, nós precisamos estudar Daniel. E em Daniel capítulo 9, versículo 27 fala assim: e ele firmará uma aliança com muitos. Está falando de quem? Do anticristo, não é? Nós vimos que ainda agora foi feito o acordo de Abraão, em que foi firmada uma aliança, não é? Com os Emirados Árabes e o Bahrein, não é? Só que esse acordo não é este aqui de Daniel 9:27. Pode ser uma preparação para isso, porque eu acredito que mais nações islâmicas, mais nações muçulmanas se vão associar para este acordo de paz com Israel. Ok? E ele fala, e ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Mas lembre-se de uma coisa, nas profecias de Daniel, as 70 semanas são semanas de anos, não semanas de dias. Então, quando fala de uma semana, está falando de 7 anos, ou 7 anos e meio. Ok? Se você vir a ministração, não é? A aula que eu já dei sobre arrebatamento, você vai entender isto. Das 70 semanas de Daniel, em que nós sabemos que 69 semanas já passaram, depois a tribulação foi interrompida porque surgiu um novo tempo, que foi o tempo da graça, o tempo da igreja, não é? Mas Paulo aos Romanos, ele diz que quando chegar a plenitude dos gentios, que somos nós, Deus se virará de novo para os judeus, não é? Então, quando a igreja for arrebatada, a atenção do Pai, a atenção de Deus vai estar de novo visada, centrada em Israel, ok? Ele fala assim, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, ok? Na metade da semana, por isso é que nós sabemos que são 42 meses mais 42 meses, ou 3 anos e meio mais 3 anos e meio. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até à consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador, ok? Então, na primeira metade da grande tribulação, vai acontecer a abertura dos 7 selos e o tocar das 7 trombetas. Na segunda metade da grande tribulação vai ser o derramar das 7 taças e dos 3 ais, ok? Nós já falamos sobre isto, não é? Sobre os 2 primeiros cavaleiros. O primeiro cavaleiro que é liberado, o cavaleiro do cavalo branco, não é Cristo, como muitos julgam, é na realidade o anticristo.
ok? Este cavaleiro representa o anticristo, ok? Se você ainda não assistiu à primeira aula, assista antes de assistir a esta para você entender, ok? O segundo cavaleiro, como já falamos, ele representa guerras. E muitas pessoas acham que, como nós já vivemos e vemos guerras em muitos lados, não é? Guerras que aconteceram, guerras que continuam a acontecer, tem muita gente que acredita que este cavaleiro já foi liberado. Só que não foi, para já, porque o anticristo ainda não foi revelado. Nós sabemos que ele está aí, não é? E é preciso diferenciar o anticristo do espírito do anticristo, porque o espírito do anticristo ele já está presente desde o início, ok? Agora, a pessoa do anticristo, a encarnação do anticristo, não é? Nós já sabemos que ele já está presente no plano político mundial, mas ainda não se sabe quem é. Ele ainda não se manifestou, ok? Então, antes de ser liberado o segundo cavaleiro, o cavaleiro vermelho, vai ser liberado o cavaleiro branco, não é? Que representa o anticristo. Então, o que significa que tudo aquilo que nós estamos assistindo, não é? No panorama mundial sobre guerras, não é? Tudo aquilo que nós estamos assistindo, o que é? É uma prévia daquilo que está por vir. É um aviso, é um alerta, não é? Para aquilo que está por vir, não é? E por isso nós acreditamos que este tempo que nós estamos vivendo é um tempo de arrependimento e um tempo de alinhamento, querido. Amém? Porque nós sabemos que a volta de Jesus está muito próxima. Jesus está voltando, querido, acredita em mim. Jesus está voltando. Não é? Se você acompanhar Israel, porque Israel é o relógio do mundo, você começar a centrar com as profecias bíblicas, você vê que muita coisa está acontecendo, ok? Muita coisa. Na realidade, se Jesus quisesse voltar hoje, ele já podia, porque as profecias já estão cumpridas. Existem certos alinhamentos que ainda falta acontecerem para que realmente haja o deslanchar, não é, desta escatologia apocalíptica, mas a verdade é que desde 1947, ou 1948, quando Israel voltou a florescer, como Jesus falou, não é, e voltou a ser constituída nação, Jesus falou, esta geração não passará sem que o Filho do Homem volte. Não é? Então nós sabemos que Jesus pode voltar, ok? Nós sabemos que Jesus pode voltar, certo? Então, nós vamos falar agora sobre a abertura do terceiro selo, ok? Apocalipse 6, capítulos 5 e 6 fala assim: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho, ok? Este cavaleiro, o que é que ele representa? Este cavaleiro, ele representa a fome. Ele representa a fome que se vai manifestar. E nós temos de entender que a fome, ela vai surgir na Terra como nunca houve antes, porque nós sabemos que fome já existe, não é? Existem países subdesenvolvidos que já passam fome, já são desnutridos, já não têm condições de alimentação. Agora, imagine isso num plano global, não é? Porque a fome vai surgir na Terra, não é? Como consequência de quê? Como consequência das guerras que vieram e como consequência da crise económica que vai estar patente no mundo, certo? Mas para entendermos bem, não é? Aquilo que nós vamos ver, quando o texto fala uma medida, o termo grego é choinix, que fala de esta medida. Choinix é uma medida antiga que equivale a 1 litro. Não é? E que é o suficiente para alimentar uma pessoa por 1 ou por 2 refeições. Não é? 1 litro de grãos transformado em alimento, que vira um pão grande, não é? Daqueles que dá para alimentar 2, 3 pessoas numa refeição, ou 1, 2 pessoas em 2 refeições. Não é? Agora, quanto vai custar essa medida? Não é? João disse que é 1 denário. E um denário, ele representava antigamente um dia de trabalho. Ou seja, em outras palavras, aquilo que João está dizendo é que os alimentos vão ser racionados.
não é? Não vai haver alimento disponível como nós temos hoje de qualquer forma, não é? Que hoje nós vamos ao supermercado e nós compramos à nossa vontade, não é? Nesse tempo aqui, não vai ter a abastança que nós temos hoje. Não vai haver a oportunidade de a gente comprar aquilo que quer, ainda que tenha as condições financeiras, que não vai ter, não é? Porque o mundo vai estar em crise económica, não é? No entanto, as pessoas não vão conseguir comprar os alimentos que querem, não vão conseguir estocar, não é? Hoje, quando aconteceu isto do Covid, não é? O que é que as pessoas fizeram? Foram logo estocar, comprar arroz, comprar feijão, comprar bolacha, estocar a casa, não é? Com medo que faltasse. Neste tempo, querido, não vai haver a possibilidade de estocar. Porquê? Porque vai haver racionalização, porque o alimento vai ser limitado, o salário vai ser limitado. O salário de um dia de uma pessoa, ela dá para alimentar pouco mais de uma pessoa, e as pessoas vão ter de se limitar àquela medida para aquele dia. Ok? E que, infelizmente, não vai ser o suficiente para todos, ou seja, vai haver fome no mundo, ok? Eu não estou querendo ser apocalíptico, querido, e se você olhar bem à sua volta, você vê que as coisas estão se alinhando para que isto aconteça, não é? Porquê? Porque o anticristo ele vai utilizar todo este cenário mundial de crise, não é? Para poder se estabelecer no governo mundial, porque ele vai trazer as respostas, porque ele vai trazer as soluções, porque ele vai vir acompanhado de um gênio político, de um gênio económico, então ele vai ter as respostas, não é? E dessa forma as pessoas vão aplaudi-lo, vão amá-lo, vão honrá-lo, não é? E à medida que o tempo for passando, não é? Ele vai começar a mostrar quem realmente ele é e vai desejar ser adorado. Certo? Então nós temos de entender que isto não é algo que vai acontecer assim do dia para a noite. Não, de repente explodem guerras em todo lado, de repente fome aparece. Não. As coisas no cenário mundial estão-se montando, estão-se construindo para que tudo isto venha a acontecer. Não é? Nós sabemos, repare, nós sabemos que hoje as terras elas já estão super cultivadas, já existe um sufoco das terras, é muita sementeira, as terras não descansam, não é? A sementeira ela é contínua e para que as terras consigam produzir, o que é que eles fazem? Elas têm de ser extremamente adubadas. Não é? Elas têm de ser constantemente adubadas, então são produtos tóxicos que são constantemente lançados na terra. O que é que isso faz? Isso está intoxicando as terras, ou seja, chega a uma altura em que a terra não vai produzir mais, porque as terras estão a ser esgotadas. Aquilo que a terra produz, aquilo que a terra tem a capacidade de dar, está sendo esgotado, entende? Porque segundo o princípio de Deus, não é? Você trabalha 6 anos, descansa 1. A terra, segundo a lei, ela é produzida durante 6 anos, cultivada durante 6 anos e descansa 1. Só que hoje não se está a descansar a terra. Hoje coloca-se adubo em cima de adubo, produto tóxico em cima de produto tóxico e você vê que hoje os alimentos já não conseguem ter os nutrientes, porque o alimento ele serve para alimentar só, não serve para nutrir. Não serve para fortalecer. Porque você acha que existem tantas doenças? Nós somos o que comemos. Já a minha falecida avó, ela falava, nós somos o que comemos. Se você só come porcaria, você se torna uma pessoa doente. Não é? E hoje, infelizmente, nós não temos grande opção, porque os alimentos não têm nutrientes, não têm vitaminas, não têm os minerais, os sais, aquilo que o corpo humano precisa para ser saudável. Entende? Da mesma forma que as enchentes, elas destroem as sementes, sabemos que ao longo da história várias coisas aconteceram que trouxeram fome na terra, mas nada comparado ao que está por vir, querido. Nada comparado, porque a própria palavra diz que virão dias tais como nunca houve antes, desde a fundação do mundo. Então a própria palavra, ela aponta para que os últimos dias serão terríveis. Okay? E o que é que pode provocar a fome então? Não é?
Em Apocalipse 16:8, por exemplo, fala: "E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo." Ou seja, aqui está falando que as temperaturas elas vão subir de tal forma que vai ser um calor abrasador. As temperaturas vão subir desenfreadamente, temperaturas que vão produzir secas, temperaturas que vão matar colheitas, destruir colheitas, porque o excesso de calor, nós sabemos que mata as colheitas, e sem colheitas não há alimento, não é? As guerras, outra coisa, são as guerras que também vão desencadear fomes, e nós sabemos que o mundo vai vir, não é? Os exegetas, os teólogos, os grandes teólogos acreditam que quando o cavalo vermelho for liberado vai ser desencadeada a terceira guerra mundial, não é? Acredita-se nisso. Então imagina uma terceira guerra mundial com o poder bélico que existe no mundo hoje. Não é? Vai trazer uma destruição terrível. As armas químicas vão destruir solos. Não é? O solo não vai poder ser produzido, porque armas químicas, não é? Armas de neutrons vão destruir a capacidade do solo de produzir. Não é? Então, as guerras elas vão desencadear fomes, não é? Já se viu isso anteriormente, isso não é algo novo, não é? A própria Rússia, por exemplo, ela venceu 2 inimigos colossais que invadiram o seu território, que foi Napoleão e Hitler. Como é que eles fizeram isso? De que forma? Eles, com a invasão destes exércitos, não foi ao mesmo tempo, mas em alturas diferentes, o que é que os russos faziam? Eles recuavam e iam para o interior do território, não é? E enquanto eles estavam recuando, eles botavam fogo em tudo. Botavam fogo em tudo, de forma que os mantimentos que ficavam eram queimados, as colheitas eram queimadas, os recursos eram queimados, eram destruídos, ao ponto de que quando o exército invasor chegava, eles não encontravam nada, não havia nada de útil para que eles pudessem aproveitar para eles mesmos. Não é? Isso era uma forma de que esses exércitos invasores também falissem, não é? Porque a invasão entrasse em colapso e falisse. Por quê? Porque se a terra não tinha recursos, não é? E nós sabemos que as guerras, elas são ruins para quem ganha e para quem perde, não é? Porque sempre trazem mortes, sempre trazem dores, sempre trazem choro, não é? Então o próprio exército invasor, ele sofria com isso, não é? Então as guerras que vão haver, não é? O seguimento desta terceira grande guerra mundial, que eu acredito que é muito provável que venha a acontecer, vai desencadear fomes, não é? Em Portugal, não é? Eu sou português e Portugal experimentou isso, não é? Quando Portugal foi invadido pelos árabes, não é? O que aconteceu? A comida se tornou escassa. Todo o alimento bom que existia no país, ele era direcionado para onde? Para Lisboa, para alimentar as tropas, porque as tropas precisavam de estar alimentadas, nutridas, para poderem ter força para lutar, não é? Então, o que acontecia? Não é? As melhores carnes, as melhores colheitas, tudo que havia era enviado para o exército, para as tropas, e os restos ficavam para a população em geral. A população tinha de se desenrascar conforme desse, não é? Foi daí que surgiu as tripas à moda do Porto, não é? Que é uma especialidade típica do norte, da cidade do Porto, não é? Em que, como a parte pior do animal, que eram as tripas, era aquilo que ficava para a população, era aquilo que sobrava, então era com isso que as pessoas tinham de se alimentar, não é? E o ser humano tem gênio, não é? Tem arte, e eles pegaram nisso e fizeram um prato típico que eu pessoalmente não gosto, mas que o portuense gosta muito, não é? Inclusive, um dos nomes do portuense é o tripeiro. Nós somos chamados de tripeiros. Por quê? Por causa do prato típico do Porto, que é as tripas à moda do Porto, não é? Como é que você acha que surgiu a pizza? Não é? A pizza foi um tempo de escassez em Itália, em que não havia alimento, não é? Em que eles pegavam um pouco daqui, o que sobrava, o que arranjavam, juntavam numa base de pão, levavam ao forno e surgiu a pizza, não é? Tudo isso veio de momentos de escassez, não é?
Então, quando o cavaleiro do cavalo preto é solto, a fome vai aumentar, vai faltar alimento, não é? De forma que a comida ela vai ter de ser racionalizada, não é? E depois nós sabemos que quem tem mais recursos, quem tem mais contactos, mais relacionamentos, vai conseguir passar um pouquinho melhor. Os pobres, não é? Aqueles que têm escassez de recursos, vão sofrer como ainda hoje sofrem mais, não é? Vai haver esse sofrimento porque a alimentação vai ser racionalizada, a alimentação vai ser muito cara e infelizmente muitos vão morrer de fome, ok? Outra coisa que pode produzir fome, não é? E nós sabemos que tudo vai trabalhar em conjunto, não é? Outra coisa que pode produzir fome é a inflação monetária, não é? Com a inflação, o que é que significa? Significa que o dinheiro, ele vai perdendo valor, ok? Então, o mesmo dinheiro não dá para comprar a mesma coisa, não é? Porque se o dinheiro perde valor e a comida está mais cara, qual é a consequência disso? Escassez. Não é? Falta de alimento, não é? Nós já estamos inclusive vendo isso com o dólar, não é? Você vê como o dólar está inflacionado, como o real está perdendo valor, não é? E como o dólar está caro, o que é que acontece? Tudo está mais caro, não é? Você quer comprar qualquer eletrodoméstico, qualquer coisa, tudo está mais caro, não é? Porque a inflação descontrolada, ela gera uma hiperinflação e ela causa uma insegurança muito grande, porque o dinheiro ele vale cada vez menos, não é? E dá para comprar cada vez menos coisas, não é? E tudo isso vai acontecer por causa do anticristo, do seu falso discurso de paz, porque ele vem para enganar, porque ele vem com o espírito anticristo, com o espírito do engano. O prazer dele é fazer o mal, não o bem, não é? Então estas respostas que ele vai trazer para o mundo é uma forma de assumir uma posição de governo mundial, não porque ele queira fazer o bem. Só que as pessoas não vão entender isso porque elas vão estar enganadas, entende? E quem tem fome, o que quer é comer, não importa se é por bons motivos ou por maus motivos, não é? Se as guerras estão destruindo, então as pessoas querem a paz, não estão pensando agora se é por bons motivos ou por maus motivos, não é verdade? Mas quem vai desencadear tudo isso é o anticristo. Então o terceiro cavaleiro vai também ser, na realidade, uma consequência do que vem antes, que é o anticristo, o cavaleiro do cavalo branco, e as guerras, o cavaleiro do cavalo vermelho, certo? Então, depois, não é? Isto aqui é o que vai acontecer até o terceiro cavaleiro, não é? Depois vem o quarto selo, que vai ser aberto, Apocalipse capítulo 6, no versículo 7 e 8, acompanhem comigo, não é? Que fala: e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, não está sozinho este cavaleiro, não é? E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, pense só, a quarta parte, com espada, e com fome, e com pestes, e com as feras da terra, não é? Então, este cavaleiro, não é? Embora, como eu já falei, ele está identificado como o cavaleiro do cavalo amarelo, não é? Só que na realidade ele não é amarelo. E porquê é que isto é importante? Isto é importante para nos ajudar a entender quem representa o cavaleiro do cavalo amarelo, ok? Repare, na língua original em que o Apocalipse foi escrito, que é o grego koiné, não é? O chamado grego original, o termo usado para amarelo, não é? E eu fui conferir, inclusive, o termo usado é chloros, que é derivado de clorofila, não é? Clorofila é o verde, o significado de clorofila é verde e não amarelo. Por quê? Porque é a pigmentação verde que todas as plantas têm. A planta é verde por causa da clorofila. E o cloros, ele é um termo derivado de clorofila, entende? Sem clorofila não existe verde, não existe plantas, inclusive, porque o que gera a fotossíntese é a absorção da luz pelas plantas através dos cloroplastos, ok? Então, este cavalo, na realidade, ele não é amarelo. Este cavalo, na realidade, ele é verde, ok? Só que, repare, como na natureza não existem cavalos verdes, não é? Pelo menos eu nunca vi, não é?
foi procurado ou foi feita uma adaptação pelos tradutores que se enquadrasse melhor na realidade para nos ajudar a ter uma melhor compreensão, entende? Tudo isto foi feito pensando no melhor, só que nós vemos na natureza cavalos amarelos, amarelo torrado, em Portugal fala amarelo torrado, que é aquele marrom claro, não é? Daí foi feita esta adaptação para que houvesse uma melhor compreensão, não é? Só que para nós termos também uma melhor compreensão de quem representa este cavalo, nós precisamos de entender que o cavalo não é amarelo, o cavalo é verde, não é? E o que é que representa este cavalo verde que traz consigo a morte, não é? Quem é que representa? Os grandes teólogos, exegetas, não é? Os estudiosos das profecias do Apocalipse, eles acreditam que este cavalo representa o Estado Islâmico. Este cavalo verde representa o Estado Islâmico. Okay? Porquê? Para começar, não é? A cor do Estado Islâmico é o verde. Okay? Se você vir quase todas as bandeiras islâmicas, não é? Ou muçulmanas, elas ou são verdes, não é? Ou então tem verde na sua Constituição. Ou a sua base é verde, com outras cores, ou então na sua Constituição o verde está lá. Não é? Você pode conferir, não é? Ir ao Google, você pode ver Arábia Saudita, Paquistão, Palestina, Afeganistão, Iraque, Síria, Jordânia, Líbia, Emirados Árabes, Sudão. Todas estas, vá ver, todas estas têm verde na sua Constituição. Entende? E nós sabemos que este cavaleiro, ele vai ter o poder para matar uma quarta parte da terra. Agora repare, não fala que ele vai matar uma quarta parte da terra, fala que lhe foi dado poder para matar uma quarta parte da terra. O que é que isto significa? Significa que ele pode ir até ali. Mais do que isso ele não vai. Não é? Mas também não significa que ele vai matar uma quarta parte da terra. Vai matar que ele vai ter o poder para o fazer. Não é? E o que precisamos de analisar é que o Estado Islâmico é a religião que mais cresce no mundo. Me dói o coração falar isto, mas é verdade. Embora o cristianismo ainda seja a maior religião que existe, não é? Ainda seja a religião que tem mais, digamos, adeptos, não é? Mas a verdade é que se nós formos ver as projeções, o islamismo é a religião que mais cresce no mundo. E não só isso, a população que mais cresce no mundo é também o islamismo. Não é? Então, o que é que está acontecendo? O Islã, ele está invadindo e ocupando as nações. Esta é uma realidade. O Islã, ele está invadindo e ocupando as nações. Não é? A Europa, ela está com um problema muito sério de muçulmanos, de árabes, porque eles entram na Europa, não é? Ali por Marrocos, por Espanha, eles entram, se instalam, casam com as mulheres da terra, começam a gerar filhos, se estabelecem na nação, não é? E enquanto que o europeu comum tem um filho por casal, eles têm 6, 7, 8, 9, 10, o que for necessário. Porque eles querem gerar filhos, porque o plano é este, é crescer e multiplicar. Porquê? Porque o próprio líder da Líbia, se não me falha a memória, aqui uns anos atrás, ele falou assim, olha, não se preocupem que nós não vamos conquistar o mundo pela guerra. Os nossos filhos vão conquistar o mundo. Então o propósito é realmente gerar muitos filhos, ir para uma nação, ocupar a nação, se estabelecer na nação, gerar muitos filhos, tudo isto em nome da paz, não é? Só que com o passar do tempo, eles estão sendo a maioria. Isso se torna grave, entende? Hoje a Bélgica, por exemplo, é maioritariamente árabe. Hoje a Bélgica tem mais árabes do que europeus. Não é? Na França existe um problema religioso e racial, porque eles hoje já são tantos que querem impor os seus costumes religiosos. Não é? Ainda há pouco tempo houve um problema, por causa da questão da burca, não é? Aquilo que as mulheres usam, que só tem aqui uma parte para ver, não é? Então eles chegam, eles se ocupam, eles se estabelecem, eles geram filhos e não importa a religião de onde eles estão. Aquilo que eles creem e aquilo que eles querem impor como uma verdade e eles não abrem mão, não é? Então repare, na França, abaixo dos 20 anos, eles já são mais de 20% da população. Você consegue imaginar como é que isto influencia uma nação?
Você consegue imaginar? Em poucos anos, a Europa deixa de ser cristã e passa a ser árabe, muçulmana. Não é? Em Londres, por exemplo, enquanto que se têm fechado igrejas, têm-se aberto mesquitas. E tudo isso você pode pesquisar. Tudo isso você pode pesquisar e descobrir no Google. Porque tudo isto aponta para que em 10, 15, máximo 20 anos, a Europa não seja mais um continente cristão. Ela vai ser um continente islâmico, árabe. Entende? Mas tudo isto está previsto, certo? Então, tudo indica que o poder que o islamismo vai conquistar pela ocupação das nações, não é? E nós sabemos que isso já está acontecendo, porque as projeções já apontam para isso, não é? Isto não são coisas que se preparem do dia para a noite, em 5 ou 10 anos, não é? Tudo isto já tem vindo a ser preparado, não é? E o que é que vem com eles? O que é que vem com os islâmicos? Não é? Vem a sua religião. Vem a religião deles, que é uma religião totalmente radical, não é? Nós sabemos inclusive, se repare como tudo faz parte de um plano maior do que aquilo que nós conseguimos ver, não é? Existe uma escatologia islâmica, não é? E nós sabemos que inclusive o desejo dos islâmicos é voltarem a ser um califado, não é? Não é? Califa, o que é um califado? É a forma islâmica de monarquia de governo. Eles querem voltar a ser, não é? É como se o califa é como se fosse o papa dos islâmicos, um sucessor do profeta Maomé, não é? Um sucessor direto do profeta Maomé, a autoridade política e religiosa, porque eles não separam o Estado de religião, ok? E quando isso acontecer, o que é que vem junto? Vem a Sharia, entende? E para eles, não é como eu falei, como para eles não há separação entre religião e Estado, entre religião e direito. Todas as leis são fundamentadas na religião e baseadas nas escrituras sagradas deles. Quais são? O Alcorão. Não há separação. Não é? As leis elas são fundamentadas na religião e baseadas nas escrituras sagradas, que é o Alcorão. Onde, por exemplo, está escrito que todos os infiéis devem morrer. Ou seja, ou você se converte ou você morre. Porque para eles, matar um infiel é um privilégio. Para eles, matar um infiel traz recompensa. Entende? Então não é algo que eles julguem que é mau. É algo que eles acreditam que seja correto. Ok? Ou você se converte ou você é morto. Não há meia boca. Tem meio termo. Quem não se converte, o que é que acontece? Ele é decapitado e é morto. Você sabe qual é a religião que mata por decapitação? Sabe? É o islamismo. Para eles, é a conversão ou a morte. Não tem meio termo. Não é? Por isso é que fala que eles vão vir com espada e que vão poder matar até 1/4 da população. Então, você sabe que os muçulmanos, eles acreditam na Guerra Santa. Não é? Para eles, a Guerra Santa é uma realidade, né? Que é o chamado Jihad. E eles acreditam que o Mahdi, ou Mahdi, que é o último imã, é o 12º da linhagem de Maomé, ele virá para consolidar o mundo islâmico. Ele vem para estabelecer e consolidar o mundo islâmico e todos os muçulmanos sabem que quando isso acontecer, não é? Este imã, este Mahdi, ele vai convocar todos os muçulmanos para a guerra. Vai ser guerra, não é? Aí vai ser o estabelecimento do califado, de uma jihad, de uma guerra santa, em que ou se converte ou morre. Então não vai ser brincadeira, querido. Não é? Vai ser uma guerra santa. Não é? E eles vão matar todos aqueles que não se submeterem a eles, não se submeterem a Maomé, não se converterem. Não é? Quem vão ser os primeiros visados nesta guerra santa? Você consegue imaginar? Os cristãos e os judeus vão ser os primeiros visados. Não é? Então este cavaleiro do cavalo verde é com certeza o Islã. Então por causa de tudo isto, não é? Isto é uma outra coisa, não é? Os estudiosos acreditam que o anticristo ou é muçulmano ou é descendente de muçulmano. Eu não estou dizendo que é, não é?
mas acredita-se, não é? E o que é que ele vai conseguir? Ele vai conseguir unir o mundo, ele vai conseguir unir a religião, ele vai conseguir unificar a economia, não é? Debaixo de uma nova ordem mundial, só que na hora H ele vai mostrar as suas verdadeiras cores e ele vai impor a Sharia. Sharia é o direito islâmico, são as leis deles. E eles vão querer que o mundo caminhe debaixo das leis deles. Entende? Então, querido, acreditando no arrebatamento ou não, acreditando você que há um arrebatamento e uma volta de Jesus, ou acreditando que só existe a volta de Jesus e que a igreja irá passar por uma grande tribulação, não é? Tudo isto que nós estamos falando é algo que já está acontecendo no cenário mundial, político e económico, ok? Agora, se nós vimos nas cartas escatológicas de Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9 e 10, Paulo diz: porque Deus não nos destinou para a ira, glória seja dada ao nome do Senhor, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Isto para dizer que, querido, que a grande tribulação não é para nós, não é para os filhos. A grande tribulação não é para os eleitos. A grande tribulação não é para os fiéis. A grande tribulação é a última semana das 70 semanas de Daniel, que é destinada para o povo de Israel, para a nação de Israel. Assista lá a minha aula sobre o arrebatamento e você vai entender, ok? Então, querido, eu quero terminar te falando isto. O sacrifício de caminhar pelo caminho estreito, o sacrifício de entrar pela porta estreita, de caminhar pelo caminho apertado, será sempre muito melhor, será sempre um sacrifício muito menor do que sofrer as consequências de caminhar sem Cristo, de não ser igreja fiel e passar por toda a tribulação. Acredite nisso, querido. Que em nome de Jesus Cristo esta palavra, esta aula, esta ministração possa despertar o seu coração. Se você está ouvindo isto, mas você não fez a confissão da fé, faça agora. Receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Declare: Jesus Cristo, eu te chamo à minha vida, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu te entrego a minha vida, eu te entrego os meus caminhos, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz e vivi afastado de Ti. E eu quero Te tornar o Senhor e o Salvador da minha vida. Toma conta da minha vida. Em nome de Jesus, eu convido o Espírito Santo para entrar na minha vida e para me selar para a salvação. Em nome de Jesus. Se você já fez esta confissão, querido, renova os seus votos. Pare, avalie a sua vida e tenha consciência no Espírito de que você está caminhando pelo caminho estreito, que você está entrando pela porta apertada e que você não vai viver nada disto, porque você não está destinado para isto. Você está destinado para estar com Cristo no céu. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Logo, logo virão novidades. Amém? Me acompanhe. Beijo no seu coração. Até mais.